Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em meio à crise econômica, especialistas e entidades empresariais apontam a reforma trabalhista como fundamental para aumentar o número de vagas de emprego. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, é autor de um projeto que permite a negociação de jornada de trabalho e salários. Este é o tema de debate desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço. Deputado, qual sua proposta para flexibilizar as regras trabalhistas? Olha, na realidade, a minha proposta é que se volte ao texto original da Constituição, nos seus artigos 6º e 7º, onde ela diz claramente que as convenções coletivas do trabalho, os acordos nela produzidos, deverão ganhar precedência e relevância em relação àquilo que está instituído. Ou seja, nós, trabalhadores, entre nós e na convenção coletiva do nosso trabalho, né, do nosso sindicato, podemos fazer um acordo e fazer com que ele prevaleça aquela regra que está estabelecida e que pode ter, então, uma observância desse acordo como prevalente. É isso que está escrito aqui na Constituição, no artigo 7º, com muita clareza. Olha, até por acaso eu sublinhei aqui. Só que a Justiça do Trabalho, os seus intérpretes, os seus juízes e embargadores, muitas vezes fazem interpretações distintas e diferentes disso. Então, na realidade, eu propus um PL que ele volta à interpretação original da Constituição Federal. Deputado, agora sempre existe um temor de que os trabalhadores temem, sindicatos, que hajam prejuízo para os trabalhadores. Que itens que poderiam ser flexibilizados e como seria essa flexibilização? Olha, aquilo que não estiver relacionado à segurança do trabalho pode ser flexibilizado. No nosso entendimento, todo entendimento que não atentar contra a segurança poderá ser negociado, desde que em comum acordo e desde que sendo estabelecido em convenção coletiva. Quer dizer, nós acreditamos que a era em que o trabalhador era hipossuficiente passou. Um trabalhador brasileiro já chegou à presidência da República e a ocupou por 8 anos. Os trabalhadores brasileiros têm convenções e sindicatos mais fortes do que em qualquer outro lugar do mundo. Nós temos associações e sindicatos tão fortes que são exemplos para o mundo inteiro. Não há razão de considerarmos o trabalhador brasileiro ainda hipossuficiente. Ele é capaz de negociar por si, de trabalhar e encontrar com a sua categoria profissional e o seu conjunto de colaboradores acordos e práticas que sejam mais interessantes para a sua vida. Agora, deputado, tem ministros do Tribunal Superior do Trabalho que entendem, como que eu pesquisei o ministro Maurício Delgado, que o que temos é um piso de direitos dos trabalhadores e que não convém mexer nesse piso, principalmente no momento de crise, que deveria se esperar um momento de mais calmaria para rediscutir isso. O que o senhor pensa sobre essa opinião? Eu penso, de acordo com o senhor que está em casa e a senhora que está em casa, vamos imaginar que uma empresa possa continuar existindo se fizer uma redução nos salários e nos vencimentos de uma maneira geral, ou nos benefícios, da ordem de 10%, 15%, ela consegue se equilibrar e ela consegue continuar mantendo a integralidade dos seus funcionários e consegue manter o negócio de portas abertas. E aí se luta por esse acordo, não se consegue e se obriga a empresa a manter a integralidade dos vencimentos e dos benefícios. E aí, lamentavelmente, a empresa, já com uma série de problemas, já com uma série de dívidas, ela não consegue sobreviver, só sobra e fale. Perdem todos os trabalhadores, perdem os investidores e aqueles que poderiam ter um pequeno decréscimo temporário durante apenas aquele momento de crise, acabaram por perder uma enorme oportunidade de soerguer a empresa, preservar os seus empregos e fazer com que a sua vida seja, obviamente, difícil durante um momento, mas recuperável muito mais imediatamente. Então é disso que nós estamos tratando de flexibilizar para enfrentar a realidade. Não só a realidade da crise de 2016, mas o jogo do mercado.
Muitas vezes, na própria prosperidade ou no momento de expansão, uma empresa entra em dificuldade e pode acordar com seus trabalhadores uma redução, um pacto de horas, enfim, fazer uma férias coletivas, um prazo de fechamento maior de 2 meses, de 3 meses, enfim, acordar entre as partes uma forma de sobreviver e de empreender em conjunto. Estamos num momento em que as pessoas, por causa da tecnologia, por causa de suas múltiplas capacidades, empreendem em conjunto. O capital não está dissociado do trabalho, nem o trabalho pode empreender dissociado do capital. É necessário que a gente promova mais do que nunca um entendimento que é justo entre essas duas importantes partes da ação empresarial e do empreendedorismo. Agora, deputado, nessa negociação, existe algum modelo de mediação da Justiça do Trabalho? Quem fiscaliza para evitar que haja abusos aí por parte de empregadores em situações na crise de que o empregado também fica sem muita escolha? Eu acho que as próprias representações sindicais, as próprias associações são os melhores representantes dos trabalhadores, porque eles têm a força da representação, eles têm a força da categoria e da classe funcional. Obviamente, a gente já tem essa instância da Justiça do Trabalho. Aliás, instância essa tão complexa que custa ao Brasil 18,5 bilhões por ano e paga 8 bilhões por ano de benefícios. A gente questiona um pouco o tamanho dessa hiperestrutura. Talvez a Justiça do Trabalho seja um dos maiores empregadores do Brasil. Aliás, talvez não. É certamente um dos maiores empregadores do trabalho, exatamente porque a gente não acredita na capacidade do próprio trabalhador e do empreendedor de juntos encontrarem os melhores caminhos para o seu desenvolvimento, para a sua vida. E é nesse sentido que eu proponho esse PL, é que a gente repense essa questão da Constituição, nos seus artigos 6 e 7º, para que a gente possa colocar em prática aquilo que faz com que a sociedade e o mundo avance, a negociação, o entendimento e o empreendimento. É nesse sentido que eu estou trabalhando. Deputado, o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, confirmou essa perspectiva e revalidou negociações feitas entre sindicatos, patronais e sindicatos de empregados. O senhor acha que caminha para haver uma jurisprudência do STF, mesmo antes da Câmara terminar o debate aqui interno? O ministro Teori Zavascki assim o fez, quer dizer, e acho que a maioria do Supremo Tribunal Federal o acompanhou, e eu acredito que, inclusive, a postura e a forma como enfrenta essa questão o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ilustríssimo jurista brasileiro Ives Gandara Martins, tem ajudado muito nessa dinâmica. Nós precisamos apenas fazer a real e verdadeira interpretação da Constituição para sabermos que esses direitos assim foram constituídos em 1988 e assim deveriam ter sido preservados. Nós, por várias diversas formas de interpretar esse direito, é que nos afastamos disso, que retornemos a isso, para que a gente possa ter um Brasil mais rápido, mais dinâmico, mais efetivo, mais legal. Deputado, saindo um pouquinho desse tema, mas ainda num tema ligado ao interesse dos trabalhadores. O senhor é relator do projeto que cria a Identidade Civil Nacional. Como está o andamento desse projeto? Em que pé está essa situação? Bom, eu estou muito satisfeito porque ontem aprovamos a urgência do projeto e agora vamos aprovar o seu mérito. É uma luta histórica do Congresso Nacional de estabelecer a identidade civil única. Cada brasileiro tem mais de 22 documentos e uma provusão de burocracia enorme que leva o Estado a um dispêndio absolutamente desnecessário e o próprio usuário e consumidor da identidade a uma confusão de que identidade, que documento portar, quando na realidade a tecnologia já evoluiu muito. O que nós estamos advogando nesse momento é que o seu documento de identidade seja isso, a sua biografia, a sua biometria. Não tem necessidade da gente ter um documento melhor do que a nossa própria biometria. E o que nós estamos fazendo é exatamente um documento que vai se chamar ICN, Identidade Civil Nacional, em que a biometria e a fotografia num padrão AIFA, que chama um padrão em que você identifica 10 pontos, que são únicos da face do cidadão, esses dois itens combinados possam identificar inequivocamente e univocamente cada cidadão brasileiro, de forma que a gente possa, através da internet, através dos meios informacionais de hoje, ter um cidadão unicamente identificado. Isso vai melhorar enormemente o Brasil, desburocratizar, diminuir o custo da administração pública federal e, sobretudo, controlar muito melhor os subsídios.
A forma como o Brasil paga, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Defeso da Pesca, o benefício de prestação continuada. Nós vamos pagar a quem efetivamente merece receber e monitorar devidamente. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, sempre uma alegria estar aqui. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu conversei sobre flexibilização das leis trabalhistas com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Esta e outras entrevistas podem ser vistas também em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.